Charles Chaplin morreu pacificamente em sua casa na Suíça, na manhã de 25 de dezembro de 1977, aos 88 anos de idade. Ele faleceu enquanto dormia, devido a um derrame cerebral. Chaplin, que havia se mudado para a Suíça após ser forçado a deixar os Estados Unidos em 1952, passou seus últimos anos na cidade de Vevey, às margens do lago Genebra, onde viveu uma vida relativamente tranquila com sua esposa, Ona O'Neill, e seus filhos. Nos anos que antecederam sua morte, Chaplin sofreu com problemas de saúde relacionados à idade avançada, incluindo dificuldades de locomoção, o que o manteve cada vez mais afastado da vida pública. Ainda assim, sua mente permaneceu afiada, e ele continuou a ser uma figura reverenciada no mundo do cinema e da cultura. Chaplin foi enterrado no cemitério de Corsier-sur-Vevey, na Suíça. Contudo, poucos meses após sua morte, em março de 1978, seu corpo foi roubado do cemitério por dois imigrantes, um polonês e um búlgaro, que tentavam extorquir dinheiro da família. O corpo foi recuperado 11 semanas depois, e os ladrões foram presos. Após esse incidente, o corpo de Chaplin foi reenterrado em um túmulo reforçado com concreto, para impedir futuras tentativas de roubo. Muito obrigado por assistir até ao final. Espero que tenha gostado do conteúdo. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, é uma forma simples e rápida de mostrar apoio. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou qualquer pessoa que você ache que possa se interessar. Sua ajuda na divulgação é fundamental para o crescimento do canal. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo. Clique no sininho para receber notificações sempre que postarmos algo bacana. Agradeço muito a sua presença aqui. O apoio de vocês faz toda a diferença. Continuem acompanhando, compartilhando e deixando seus comentários. Estamos construindo uma comunidade incrível juntos. Até o próximo vídeo e um grande abraço a todos. É para os fãs fazer o quê? Os seguidores têm que fazer o quê? Atolar o dedo. Olha, atolar o dedo que eu quero ver bombar mesmo. Eu quero ver o canal pré-passar de 1 milhão. Não é ficar montado em riba de 500 e passar tempo sem tempo, não. É para arrombar mesmo. Bota para lascar. Atola o dedo, se um não der, bota os dois aí nessa porra aí. Derem o like, se inscreverem e derem o like. É acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo. E se não derem o like, está acompanhado com todos os cães que tiver no inferno. Caim, Satanás, Pão Grosso e Parafuso, Botafogo, Lúcifer, que é o chefe de lá, e meu avô, que é o comandante de tudo. Botar para arrombar em vocês tudo. Like, se inscreverem e derem o like, é acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo. E se não derem o like, está acompanhado com todos os cães que tiver no inferno. Caim, Satanás, Pão Grosso e Parafuso, Botafogo, Lúcifer, que é o chefe de lá, e meu avô, que é o comandante de tudo. Charles Chaplin nasceu em Londres, Inglaterra, no bairro do Alward. Mais especificamente, acredita-se que ele tenha nascido em uma casa localizada na East Street, embora existam algumas controvérsias sobre o local exato de seu nascimento. A data de seu nascimento é 16 de abril de 1889. Chaplin cresceu em uma área empobrecida de Londres, o que influenciou muito sua visão do mundo e sua arte. Seus pais, Charles Chaplin Sr. e Anna Chaplin, nome artístico de Anna-Henriette Pedlingham Mill, eram ambos artistas de variedades, um tipo de entretenimento muito popular na Inglaterra vitoriana. Charles Chaplin Sr. nasceu em 18 de março de 1863, em Londres. Ele era um cantor e ator de music hall, um estilo de teatro de variedades que combinava música, comédia e outras formas de entretenimento leve. Chaplin Sr. era conhecido por sua voz poderosa e habilidades como cantor, ganhando certa popularidade na cena artística de Londres. Infelizmente, ele também era conhecido por seus problemas com o álcool, o que acabou contribuindo para o fim de sua carreira. Essa dependência alcoólica teve um impacto devastador em sua vida pessoal e profissional, resultando em uma deterioração precoce da saúde. Ele morreu em 9 de maio de 1901, aos 38 anos, devido à cirrose hepática. Charlie Chaplin tinha apenas 12 anos quando seu pai faleceu. Anna Chaplin, nascida Anna-Henriette Pedlingham Mill em 11 de agosto de 1865, também era uma artista de music hall.
Ela se apresentava sob o nome artístico de Lily Harley e era conhecida por sua voz doce e habilidades dramáticas. A carreira de Anna, no entanto, foi interrompida devido a problemas de saúde mental. Ela sofria de psicoses e foi internada em várias instituições psiquiátricas durante a infância de Charlie. Essa instabilidade teve um impacto profundo na vida de Charlie Chaplin, forçando-o e seu meio-irmão Sidney a serem colocados em instituições de caridade para crianças pobres em vários momentos. O colapso mental de Anna aconteceu quando Charlie era ainda muito jovem. Em uma famosa anedota, Charlie teria substituído sua mãe no palco durante uma de suas crises, e foi nesse momento que ele descobriu seu talento para a comédia e performance. Anna passou grande parte de sua vida adulta em instituições psiquiátricas e morreu em 28 de agosto de 1928, aos 63 anos, em Hollywood, após ter sido levada para viver com Charlie na América em seus últimos anos. A difícil infância de Chaplin, marcada pela ausência e problemas de seus pais, teve uma influência profunda sobre ele. As lutas financeiras e a vida instável em Londres o levaram a desenvolver um profundo senso de empatia pelos pobres e marginalizados, algo que se refletiu em seus filmes. Além disso, a experiência de ver sua mãe sofrer devido a problemas mentais inspirou muitas das cenas emocionais e dramáticas que caracterizam seus filmes. Chaplin sempre manteve uma imagem positiva de seus pais, especialmente de sua mãe, a quem ele descrevia como uma mulher forte e talentosa, mas tragicamente marcada pela vida. A dedicação à sua mãe, mesmo após sua doença, e a maneira como ele perpetuou suas memórias através de seu trabalho, mostram o impacto profundo que seus pais tiveram em sua vida e arte. O primeiro papel profissional de Charlie Chaplin foi, de fato, o de um bêbado. Isso ocorreu quando ele começou a trabalhar com a trupe de teatro Fred Karno, uma companhia britânica de comédia de pantomima. Chaplin ingressou na trupe em 1908 e, em 1909, ele assumiu o papel de um bêbado em um esquete chamado Hummingbirds, mais tarde rebatizado de A Night in an English Musical. Nesse papel, ele interpretava um bêbado que interrompe as performances no palco, trazendo o caos e a comédia para o cenário. Charlie Chaplin atuou em uma peça chamada Hummingbirds durante sua carreira no teatro, antes de se tornar uma estrela do cinema. Essa peça fazia parte do repertório da Companhia de Teatro de Fred Karno, uma famosa trupe de comédia britânica especializada em pantomima e burlesco, onde Chaplin trabalhou entre 1908 e 1913. Na peça Hummingbirds, Chaplin interpretava o papel de um bêbado que interrompia as apresentações, causando caos e riso entre o público. Esse personagem bêbado era um dos destaques da peça e permitiu que Chaplin exibisse sua habilidade para a comédia física, que mais tarde se tornaria sua marca registrada no cinema. A interpretação de Chaplin nesse papel foi tão bem sucedida que chamou a atenção de produtores cinematográficos, o que levou à sua contratação pelos estúdios Keystone nos Estados Unidos, iniciando assim sua carreira no cinema. A peça Hummingbirds foi, portanto, um marco importante no desenvolvimento do estilo cômico de Chaplin, ajudando a consolidar sua reputação como comediante antes de sua transição para o cinema. Chaplin começou sua carreira como ator de teatro e pantomima com a trupe de Fred Karno, onde ganhou reconhecimento por suas habilidades cômicas. Quando o produtor Mack Sennett, da Keystone Studios, o convidou para trabalhar no cinema em 1913, Chaplin hesitou. Ele não estava familiarizado com o novo meio e duvidava de que seria capaz de se adaptar às suas demandas, especialmente por causa da natureza rápida e improvisada das produções cinematográficas da época. Charlie Chaplin era inicialmente relutante a entrar na indústria cinematográfica. Quando foi abordado pela primeira vez para fazer filmes, ele não via o cinema com grande respeito, considerando uma forma inferior de entretenimento em comparação ao teatro, que ele considerava mais sério e respeitável. No entanto, uma vez que Chaplin começou a trabalhar em filmes, ele rapidamente percebeu o potencial do cinema como uma forma de arte e um veículo para sua criatividade. Ele começou a experimentar e desenvolver seu estilo, eventualmente criando o icónico personagem, o Vagabundo, de Trump, que se tornou um símbolo de sua carreira. Ao perceber o poder do cinema em alcançar um público vasto e global, Chaplin não apenas abraçou o meio, mas também se tornou um dos primeiros cineastas a assumir controle criativo total sobre suas produções, incluindo roteiro, direção, atuação e edição. Sua relutância inicial foi superada por sua capacidade de ver o cinema como uma plataforma para expressar sua visão artística de maneira mais ampla e impactante. A primeira aparição de Charlie Chaplin como o icónico personagem Charlotte, conhecido como The Tramp nos países de língua inglesa, aconteceu em um curta-metragem intitulado Kid Auto Race à Venice, Corrida de Automóveis para Garotos em Venice, lançado em 7 de fevereiro de 1914. Esse filme marcou a estreia de um dos personagens mais icónicos da história do cinema. Para criar o personagem, Chaplin improvisou um figurino único, vestiu calças largas, um casaco apertado,
sapatos grandes e um chapéu coco pequeno demais para sua cabeça. Ele também acrescentou um bigode pequeno e uma bengala, que se tornariam marcas registradas de Charlotte. Esse visual, juntamente com sua postura desajeitada e seu andar peculiar, deu origem ao personagem que seria conhecido mundialmente. Kid Auto Races à Venice é um curta-metragem de comédia simples, com cerca de 6 minutos de duração. No filme, Charlotte tenta constantemente aparecer na frente da câmara durante uma corrida de automóveis infantis, carrinhos de rolimã, em Venice, Califórnia. Ele atrapalha a filmagem, tentando roubar a cena e irritando o cinegrafista e o diretor. O filme não tem uma trama complexa, sua comédia surge das interações de Charlotte com a equipe de filmagem e sua determinação em aparecer na tela. O curta foi filmado em estilo cinema verité, com pessoas reais assistindo à corrida e reagindo genuinamente à presença de Chaplin, o que dá ao filme uma sensação de espontaneidade. Embora Kid Auto Races à Venice não tenha sido o primeiro filme que Chaplin fez, ele é significativo por ser a primeira aparição pública de Charlotte, um personagem que se tornaria imensamente popular e sinónimo de Chaplin em todo o mundo. A recepção ao personagem foi positiva, e o público rapidamente se apaixonou pela figura do vagabundo com coração de ouro. Após essa primeira aparição, Charlotte se tornou o personagem principal em muitos dos filmes de Chaplin, contribuindo para seu sucesso internacional e consolidando seu status como um dos maiores comediantes de todos os tempos. O personagem de Charlotte é um dos mais reconhecíveis e amados da história do cinema, simbolizando não apenas a carreira de Chaplin, mas também era do cinema mudo em si. Mabel's Strange Predicament foi fundamental para a consolidação do personagem Charlotte e marcou o início da ascensão meteórica de Chaplin no cinema. O filme exemplifica a habilidade de Chaplin de misturar comédia física com momentos de empatia e vulnerabilidade, características que se tornariam centrais em seus filmes posteriores. O sucesso do personagem nos curtas seguintes levou Chaplin a se tornar uma das maiores estrelas da Keystone Studios e, posteriormente, do cinema mundial. A colaboração com Mabel Normand também foi significativa, pois os dois trabalharam juntos em vários filmes, e Normand foi uma das pessoas que incentivaram Chaplin em seus primeiros passos na indústria cinematográfica. O sucesso do personagem nos curtas seguintes levou Chaplin a se tornar uma das maiores estrelas da Keystone Studios e, posteriormente, do cinema mundial. A colaboração com Mabel Normand também foi significativa, pois os dois trabalharam juntos em vários filmes, e Normand foi uma das pessoas que incentivaram Chaplin em seus primeiros passos na indústria cinematográfica. Champion foi um dos filmes em que Chaplin começou a refinar sua comédia física e o desenvolvimento de seu personagem Charlotte. O filme é notável por suas cenas de boxe, que foram inovadoras e influentes na comédia cinematográfica. A sequência de boxe é coreografada de forma cômica, mas também demonstra a habilidade de Chaplin de misturar humor e ação de maneira eficaz. No filme, Charlotte, um vagabundo sem dinheiro, encontra um anúncio em que um boxeador busca um parceiro de sparring. Apesar de sua aparência frágil, Charlotte decide se inscrever. Ele esconde uma ferradura em sua luva de boxe, o que lhe dá uma vantagem inesperada e lhe permite vencer o campeão local, ganhando, assim, um emprego como boxeador. O filme segue Charlotte enquanto ele enfrenta vários desafios no ringue, ao mesmo tempo, se envolve em um enredo romântico com a filha do treinador. Embora o filme seja centrado na carreira de boxe de Charlotte, o título em português, Charlotte e a Sonâmbula, sugere uma ênfase em uma parte específica do enredo que envolve a filha do treinador, que é sonâmbula. Em uma das cenas, Charlotte se vê em uma situação cômica quando precisa lidar com ela durante um episódio de sonambulismo, o que gera uma série de mal-entendidos e momentos de humor físico. Champion foi bem recebido na época e ajudou a solidificar o status de Chaplin como uma estrela em ascensão no cinema. O filme também demonstrou sua habilidade de criar personagens multidimensionais que eram tanto cômicos quanto simpáticos, características que se tornariam uma marca registrada de seu trabalho. O Garoto, ou The Kid, no título original, é um filme mudo dirigido, escrito, produzido e estrelado por Charles Chaplin. Lançado em 1921, é um dos filmes mais icónicos de Chaplin e uma de suas obras mais emocionantes e comoventes. O filme mistura humor com drama de maneira magistral,
sendo uma das primeiras produções cinematográficas a combinar comédia e elementos dramáticos em um enredo profundamente humano. O filme conta a história de um vagabundo, interpretado por Charles Chaplin, que encontra um bebê abandonado em um beco. O personagem decide cuidar do menino, que acaba se tornando seu filho adotivo. O menino, chamado John, é interpretado por Jackie Coogan, que na época tinha apenas 6 anos de idade, mas já demonstrava um talento excepcional. A trama se desenrola mostrando a relação entre o vagabundo e o garoto ao longo dos anos. Juntos, eles formam uma dupla inseparável, vivendo de pequenos golpes para sobreviver. No entanto, as autoridades começam a se interessar pelo bem-estar do garoto, o que leva a situações dramáticas e emocionantes. O garoto é notável por seu equilíbrio entre comédia e drama, uma marca registrada de Chaplin. O filme aborda temas como a pobreza, o abandono e a luta pela sobrevivência com uma sensibilidade única. A combinação do humor físico e visual de Chaplin com momentos de grande intensidade emocional fez de O Garoto um sucesso instantâneo e consolidou Chaplin como um dos grandes mestres do cinema. O Garoto é considerado um dos melhores filmes de Chaplin e uma obra-prima do cinema mudo. O filme continua a ser apreciado Em Busca do Ouro, em inglês, The Gold Rush, é um dos filmes mais icónicos de Charlie Chaplin, lançado originalmente em 1925. Esse filme mudo é uma comédia dramática que combina humor e patos, elementos típicos das obras de Chaplin. O filme segue as desventuras do personagem icónico de Chaplin, o vagabundo, de Tram, que viaja para o Klondike, no Alasca, durante a corrida do ouro, com a esperança de encontrar fortuna. No entanto, sua jornada é repleta de desafios, fome, solidão e adversidades. Chaplin começou a trabalhar em Busca do Ouro, em 1923, e o filme levou quase 2 anos para ser concluído. Ele se inspirou em várias fontes, incluindo histórias reais da corrida do ouro, como o infame caso da Expedição Donner, onde pioneiros americanos ficaram presos na neve e recorreram ao canibalismo para sobreviver. O filme foi rodado em parte na Sierra Nevada, na Califórnia, onde Chaplin construiu sets que imitavam as paisagens nevadas do Alasca. Uma quantidade significativa de neve real foi usada durante as filmagens, criando um ambiente autêntico para o cenário da trama. Chaplin usa Em Busca do Ouro para explorar temas como a fome, a pobreza, a solidão e a busca humana por dignidade e companheirismo. Apesar dos momentos cômicos, o filme tem um tom melancólico, refletindo as dificuldades enfrentadas pelos pioneiros na busca por riqueza e sucesso, ao mesmo tempo que critica a ganância e as ilusões do sonho americano. Em Busca do Ouro foi um sucesso imediato, tanto de crítica quanto de bilheteria. É amplamente considerado uma das maiores obras de Chaplin e do cinema mudo. O próprio Chaplin considerava esse o filme pelo qual ele gostaria de ser lembrado. Em 1942, Chaplin relançou o filme em uma versão revisada, com uma trilha sonora composta por ele e uma narração adicional, substituindo os cartões de intertítulos originais. Essa versão também foi muito bem recebida. Em Busca do Ouro é um dos filmes que ajudou a consolidar a reputação de Chaplin como um dos maiores cineastas da história. A sua mistura de comédia física e comentário social perspicaz continua a influenciar cineastas e comediantes até hoje. A produção enfrentou vários desafios, como a necessidade de recriar cenas na neve, e até mesmo dificuldades pessoais para Chaplin, que passava por problemas em seu casamento. A famosa cena em que o vagabundo come o sapato foi filmada usando um sapato feito de alcaçuz,
o que levou Chaplin a sofrer com indigestão após tantas tomadas. Em Busca do Ouro é uma obra-prima que exemplifica o gênio de Charlie Chaplin em equilibrar humor e drama, resultando em um filme que é tão comovente quanto engraçado. Luzes da Cidade, City Lights, lançado em 1931, é amplamente considerado uma das maiores obras-primas de Charlie Chaplin e um dos filmes mais icônicos da história do cinema. Esse filme mudo é uma comédia romântica que incorpora elementos de drama e crítica social, e é conhecido por sua mistura única de humor, emoção e narrativa visual. Luzes da Cidade segue a história do vagabundo, de Tram, o personagem mais famoso de Chaplin, em sua jornada pela cidade enquanto tenta ajudar uma jovem florista cega e ganhar o afeto dela. O vagabundo, perambulando pelas ruas da cidade, encontra uma jovem florista cega, interpretada por Virginia Sherrill, que, ao ouvir o som de uma porta de carro sendo fechada, o confunde com um milionário. O vagabundo, tocado pela sua doçura e necessidade, decide ajudá-la de qualquer maneira que puder. O vagabundo acidentalmente salva a vida de um milionário alcoólatra, interpretado por Harry Mears, que tenta se suicidar. O milionário, em um surto de gratidão, se torna amigo do vagabundo e o leva para sua mansão, tratando-o como um igual. No entanto, essa amizade dura apenas enquanto o milionário está bêbado, pois quando está sóbrio, ele não reconhece o vagabundo e o expulsa de sua vida. Com o dinheiro dado pelo milionário durante um de seus surtos, o vagabundo ajuda a florista a pagar o aluguel e, eventualmente, a financiar uma cirurgia para restaurar sua visão. No entanto, ele acaba sendo preso injustamente por roubo após ser incriminado durante uma das desventuras com o milionário. Luzes da Cidade foi um projeto pessoal para Chaplin, que escreveu, dirigiu, produziu e estrelou o filme. O projeto levou cerca de 2 anos e meio para ser concluído, com as filmagens ocorrendo entre 1928 e 1930. A decisão de Chaplin de fazer um filme mudo em uma época em que o cinema falado, o talkie, já havia se tornado padrão foi ousada. Chaplin acreditava que o som diminuiria o impacto de seu personagem, o vagabundo, que era uma figura universalmente compreendida através da pantomima e da expressão visual. Chaplin usa Luzes da Cidade para explorar temas como a cegueira, tanto física quanto metafórica, e a percepção, a desigualdade social e o poder do amor altruísta. O filme é uma meditação sobre a dignidade e a humanidade, que desafia a superficialidade das aparências e das diferenças de classe. Cegueira. A cegueira da florista simboliza tanto a inocência quanto a vulnerabilidade, mas também representa a incapacidade da sociedade de ver a verdadeira essência das pessoas, especialmente aquelas como o vagabundo, que é marginalizado e subestimado. Amor e sacrifício. O relacionamento do vagabundo com a florista é marcado por um amor puro e desinteressado. Ele sacrifica tudo por ela, sem esperar nada em troca, o que contrasta com o comportamento egoísta e volátil do milionário. Luzes da Cidade é uma das obras que melhor exemplifica a maestria de Chaplin na pantomima e na comédia física. Momentos como a cena em que o vagabundo engole um apito de brinquedo ou a sequência no ringue de boxe são exemplos perfeitos do uso do corpo e da expressão facial para criar humor visualmente impactante e cativante. Luzes da Cidade foi um sucesso tanto crítico quanto comercial, e é frequentemente considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. É particularmente notável pelo equilíbrio entre comédia e drama, algo que Chaplin dominava de forma única. Embora o cinema falado estivesse em ascensão, Chaplin provou que o cinema mudo ainda tinha um poder emocional e artístico incomparável. O filme foi um triunfo técnico e narrativo, com Chaplin supervisionando cada detalhe, desde a composição da trilha sonora até a coreografia das cenas de comédia. Após cumprir sua pena, o vagabundo, agora um homem arruinado, reencontra a florista, que, após recuperar a visão, abriu uma loja de flores. Inicialmente, ela não reconhece o vagabundo, mas ao tocar sua mão e perceber quem ele realmente é, ela entende que o verdadeiro milionário que a ajudou é o pobre vagabundo. O filme termina com um dos finais mais emocionantes e ambíguos do cinema, com a florista sorrindo para o vagabundo e dizendo, agora eu vejo. A influência de Mahatma Gandhi em Tempos Modernos, de Charlie Chaplin é sutil, mas significativa, refletindo as preocupações de Chaplin com as questões sociais e as filosofias de não-violência e justiça social promovidas por Gandhi. Chaplin e Gandhi se encontraram pessoalmente em 1931, em Londres, durante a visita de Gandhi à Inglaterra para participar da Conferência da Mesa Redonda sobre a Independência da Índia. Esse encontro teve um impacto profundo em Chaplin, que já era conhecido por suas preocupações sociais e por abordar temas de injustiça e desigualdade em seus filmes. Durante sua conversa, Gandhi expressou suas opiniões sobre os males da industrialização desenfreada e as consequências negativas que o uso excessivo de máquinas poderia ter sobre a humanidade. Gandhi acreditava que a industrialização, se não controlada,
levaria à exploração dos trabalhadores e à degradação das condições de vida, temas que ressoaram fortemente com Chaplin. Essa troca de ideias influenciou Chaplin na criação de Tempos Modernos, onde ele explora justamente os efeitos desumanizantes da industrialização e do capitalismo. O filme critica como a mecanização excessiva pode transformar os trabalhadores em meros automatos, sem identidade ou humanidade, e quando as preocupações que Gandhi expressou sobre a industrialização. Gandhi via a industrialização, especialmente em larga escala, como uma ameaça à dignidade humana. Tempos Modernos reflete essa visão ao mostrar o personagem do vagabundo sendo literalmente engolido por uma máquina, uma metáfora visual poderosa que critica a maneira como as pessoas são tratadas como partes descartáveis de um sistema maior. Gandhi defendia uma vida simples e digna, e Chaplin, através de seu personagem vagabundo, personifica esses valores. Mesmo em meio à pobreza e à exploração, o vagabundo mantém sua dignidade e humanidade, uma mensagem que ressoa com os ideais gandhianos de autossuficiência e respeito próprio. Embora Tempos Modernos não seja um filme sobre Gandhi ou seus movimentos, as ideias discutidas durante o encontro de Chaplin com Gandhi claramente influenciaram a visão do mundo que Chaplin apresenta no filme. A crítica à mecanização desumanizante e a valorização da dignidade individual são temas que ecoam os ideais gandhianos e mostram como o cineasta foi impactado por um dos líderes espirituais e sociais mais importantes do século XX. Tempos Modernos, Modern Times, lançado em 1936, é um dos filmes mais famosos e influentes de Charlie Chaplin. Esse filme mudo é uma comédia social que faz uma crítica contundente à industrialização, à modernidade e às condições de trabalho da classe operária durante a Grande Depressão. É também a última aparição do icônico personagem de Chaplin, o vagabundo, Trump. Tempos Modernos foi produzido em um período de grande mudança social e económica. A Grande Depressão começou em 1929, deixou milhões de pessoas desempregadas e desesperadas. A rápida industrialização e a automação das fábricas mudaram drasticamente o ambiente de trabalho, com a alienação e a exploração dos trabalhadores se tornando temas centrais. Chaplin, que sempre teve uma inclinação para abordar temas sociais, usou Tempos Modernos para criticar essas mudanças, mostrando como a modernização, em vez de melhorar a vida das pessoas, muitas vezes as reduzia a meras engrenagens em uma máquina. O filme acompanha o vagabundo em uma série de situações cômicas e críticas enquanto ele tenta sobreviver em um mundo altamente industrializado. O filme começa com uma sequência icônica em uma fábrica, onde o vagabundo trabalha apertando parafusos em uma linha de montagem. Ele é retratado como um trabalhador alienado, reduzido a um simples operador de máquinas, sem tempo para pensar ou se expressar. A famosa cena em que ele é engolido pela máquina representa o impacto desumanizador da industrialização sobre os trabalhadores. Em uma das cenas mais memoráveis, o vagabundo é usado como cobaia para uma máquina de alimentação automática que visa eliminar o tempo de almoço e aumentar a produtividade. A máquina, no entanto, falha miseravelmente, demonstrando a futilidade e o absurdo de tentar automatizar todos os aspectos da vida humana. Depois de sofrer um colapso nervoso devido ao estresse no trabalho, o vagabundo é internado em um hospital. Ao sair, se vê desempregado. Ele acaba sendo preso injustamente ao ser confundido com um líder de protesto durante uma manifestação. Na prisão, ele acidentalmente ingere cocaína, o que leva a uma série de eventos cômicos e, eventualmente, sua libertação. Após sua libertação, o vagabundo conhece uma jovem órfã e sem teto, conhecida como Gamine, interpretada por Paulette Goddard. Os dois formam uma parceria e tentam sobreviver juntos, enfrentando as dificuldades da vida moderna. O filme segue o casal enquanto eles tentam encontrar estabilidade. O vagabundo consegue um emprego como vigia noturno em uma loja de departamento, mas após uma série de incidentes, eles são novamente lançados à rua. Eles continuam tentando, com o vagabundo assumindo vários trabalhos, mas sempre sendo atrapalhado por sua falta de aptidão ou pelas circunstâncias. Filme termina de maneira otimista, apesar de tudo. Sem casa ou emprego, o vagabundo e a Gamine caminham juntos por uma estrada aberta, com ele a encorajando a sorrir. A cena final mostra os dois andando em direção ao horizonte, um símbolo de esperança e perseverança. Tempos Modernos foi um dos filmes mais ambiciosos de Chaplin. Embora o cinema sonoro já estivesse bem estabelecido na época, Chaplin optou por fazer Tempos Modernos como um filme essencialmente mudo, com algumas inovações sonoras, como efeitos de som e vozes apenas ouvidas por meio de dispositivos mecânicos, alto-falantes, rádios, etc. Chaplin acreditava que o cinema mudo tinha uma universalidade que o som não podia alcançar,
especialmente com seu personagem, o vagabundo, que era compreendido em qualquer lugar do mundo. Chaplin também compôs a trilha sonora do filme, incluindo a música Smile, que se tornaria uma canção clássica com letras adicionadas mais tarde. Chaplin, conhecido por sua habilidade na pantomima e na comédia física, usa esses talentos ao máximo em tempos modernos. O humor do filme é ao mesmo tempo visual e subversivo, utilizando gags físicas para transmitir mensagens profundas sobre a sociedade moderna. A comédia de Chaplin em tempos modernos é agridoce, trazendo à tona o riso enquanto simultaneamente critica as condições sociais da época. Tempos Modernos foi amplamente aclamado na época de seu lançamento e continua sendo considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. É um testemunho da genialidade de Chaplin como cineasta, ator e crítico social. O filme não só consolidou a reputação de Chaplin como um dos maiores artistas da era do cinema mudo, mas também como um dos mais importantes comentaristas sociais de sua época. A relevância de Tempos Modernos permanece, com suas críticas à alienação, à desumanização e à luta do homem comum ressoando ainda hoje. Tempos Modernos é o último filme em que Chaplin aparece como o vagabundo, o personagem que o tornou uma lenda. Embora o personagem esteja eternamente associado ao cinema mudo, sua relevância e carisma transcendem as limitações do som. A música que Chaplin canta é conhecida como Titine e é baseada na canção popular francesa Je cherche à Titine, que foi composta por Léonie Derf em 1917. Chaplin usou a melodia da canção, mas inventou suas próprias palavras para a letra. Em vez de usar uma letra coerente, Chaplin canta usando um amálgama de palavras que soam como francês, italiano e espanhol, mas que, na verdade, não fazem sentido em nenhum idioma específico. Ele combina palavras reais desses idiomas com outras completamente inventadas. O resultado é uma letra que soa familiar e exótica ao mesmo tempo, mas que é essencialmente sem sentido. A decisão de Chaplin de criar uma canção incompreensível foi uma forma de continuar a tradição do cinema mudo, mesmo no contexto de um filme parcialmente sonoro. Ao dar voz ao personagem, ele manteve a universalidade de Charlotte, que havia conquistado audiências em todo o mundo sem a necessidade de palavras. Além disso, a cena serve como uma crítica sutil à sociedade industrializada e mecanizada, onde a comunicação muitas vezes se perde ou se torna ininteligível. A canção em Tempos Modernos é uma expressão criativa e humorística que reflete a genialidade de Chaplin em transcender as barreiras linguísticas e culturais. Mesmo sem um diálogo claro, ele conseguiu transmitir emoções e humor, mantendo a essência do cinema mudo enquanto experimentava com o som. A escolha de misturar palavras de vários idiomas com palavras inventadas também é uma demonstração da habilidade de Chaplin em criar humor a partir de situações aparentemente simples e transformá-las em cenas memoráveis. Charlie Chaplin decidiu fazer O Grande Ditador, The Great Dictator, 1940, principalmente como uma resposta à ascensão de Adolf Hitler, ao fascismo na Europa e à crescente ameaça que o nazismo representava para o mundo. Vários fatores influenciaram Chaplin a criar este filme, que se tornou uma sátira poderosa e corajosa contra o totalitarismo e a opressão. Chaplin ficou profundamente preocupado com a ascensão de Adolf Hitler e do Partido Nazista na Alemanha. Hitler havia assumido o poder em 1933, e suas políticas racistas e expansionistas começaram a ter consequências graves não apenas para a Europa, mas para o mundo todo. O antissemitismo, as políticas de opressão contra minorias e o início das agressões territoriais por parte da Alemanha nazista alarmaram Chaplin. Uma das razões que inicialmente despertou a atenção de Chaplin para Hitler foi a estranha semelhança física entre eles. Ambos usavam o bigode característico, e essa coincidência não passou despercebida por Chaplin. Ele percebeu o potencial humorístico e satírico a interpretar uma versão cômica de Hitler. Essa semelhança forneceu uma base visual poderosa para a crítica e a paródia. Chaplin era um defensor das liberdades individuais e da justiça social, e as ideologias fascistas representavam tudo o que ele desprezava. A opressão brutal promovida por regimes como o nazismo e o fascismo na Itália de Mussolini o preocupava profundamente. O Grande Ditador foi sua maneira de combater essas ideologias, usando o humor para expor e ridicularizar os ditadores.
O filme foi concebido e produzido durante um período em que o mundo estava à beira da Segunda Guerra Mundial. Em 1938, quando Chaplin começou a trabalhar no roteiro, a Alemanha nazista já havia anexado a Áustria e estava pressionando a Europa com suas ameaças expansionistas. Embora os Estados Unidos ainda estivessem oficialmente neutros, Chaplin sentiu a necessidade de usar seu alcance global para alertar sobre os perigos representados por Hitler e Mussolini. Chaplin sempre foi um cineasta com uma forte inclinação para a crítica social. Seus filmes anteriores, como Tempos Modernos, já haviam abordado temas como a desumanização pela tecnologia e a luta contra a injustiça social. Com O Grande Ditador, ele ampliou seu escopo para incluir uma crítica direta e audaciosa ao totalitarismo. Ele usou a comédia para desmascarar e ridicularizar as pretensões dos ditadores, mostrando sua crueldade e irracionalidade. Chaplin acreditava no poder do cinema como uma ferramenta para influenciar o pensamento e provocar mudanças. Ele viu O Grande Ditador como uma oportunidade para usar sua arte em prol de uma causa maior, denunciando a tirania e defendendo a humanidade. O filme também serviu como um veículo para expressar suas preocupações sobre o rumo que o mundo estava tomando e para clamar por resistência ao fascismo. Charlie Chaplin fez O Grande Ditador como uma resposta corajosa e visionária ao perigo crescente representado por Adolf Hitler e o fascismo. Combinando comédia, sátira e crítica política, ele criou um filme que não só ridiculariza os ditadores, mas também faz um apelo apaixonado pela humanidade, pela liberdade e pela paz. O filme se tornou um marco na história do cinema, não apenas por seu conteúdo, mas também por seu impacto cultural e político, especialmente considerando o contexto em que foi lançado. O filme conta a história de Henri Verdux, um ex-funcionário bancário que, após perder seu emprego durante a Grande Depressão, se transforma em um assassino em série. Verdux seduz e casa-se com várias viúvas ricas, apenas para matá-las e ficar com suas fortunas, tudo para sustentar sua esposa e filho. A ideia original de Monsieur Verdux foi sugerida por Orson Welles, que queria fazer um filme sobre o famoso assassino francês Henri Désiré Landru, que foi condenado por matar pelo menos 10 mulheres durante a Primeira Guerra Mundial. Chaplin ficou intrigado com a ideia e decidiu adaptar o conceito à sua própria visão, embora de uma maneira que permitisse explorar temas mais amplos, como a hipocrisia social e a moralidade da guerra e do capitalismo. Diferentemente de seus papéis anteriores, onde interpretava o carismático e simpático vagabundo, Chaplin assume o papel de um personagem muito mais sombrio e complexo. Verdux é sofisticado, cínico e intelectualmente astuto, mas também imoral e assassino. Isso marcou uma mudança drástica em relação à imagem pública de Chaplin, que até então era amplamente visto como uma figura cômica e benevolente. Monsieur Verdux é, em grande parte, uma sátira social que questiona a moralidade da sociedade capitalista. Chaplin usa o personagem de Verdux para traçar paralelos entre o assassinato individual por lucro e as mortes em massa causadas pelas guerras, argumentando que a sociedade é cúmplice de uma forma de assassinato em larga escala ao aceitar e glorificar a guerra e o capitalismo. Em um dos momentos mais memoráveis do filme, Verdux justifica suas ações dizendo que matar uma pessoa faz de alguém um assassino, enquanto matar milhares faz de alguém um herói. O filme é impregnado de humor negro, uma abordagem nova para Chaplin, que até então era conhecido por sua comédia física e sentimental. A utilização do humor para explorar temas tão sombrios foi inovadora e polarizadora para a época. Recepção e controvérsia. Recepção inicial. Monsieur Verdux foi recebido com reações mistas na época de seu lançamento. Nos Estados Unidos, o filme foi particularmente controverso. Após a Segunda Guerra Mundial, o clima político estava altamente tenso, com o início da Guerra Fria e o aumento do sentimento anticomunista. Chaplin, que já era alvo de suspeitas devido às suas opiniões políticas e vida pessoal, foi duramente criticado. O filme foi visto por muitos como uma defesa de ideias anti-americanas e subversivas, e Chaplin enfrentou um boicote em algumas regiões. Apesar da recepção inicial negativa, Monsieur Verdux ganhou reconhecimento ao longo dos anos como uma das obras mais corajosas e complexas de Chaplin. O filme é agora frequentemente visto como uma crítica incisiva e inteligente à sociedade, com um desempenho impressionante de Chaplin e um papel muito diferente de seus trabalhos anteriores. Monsieur Verdux representa uma faceta diferente da genialidade de Charlie Chaplin. Longe das comédias sentimentais que o tornaram famoso, este filme aborda temas de moralidade, capitalismo e guerra com uma dureza e uma ironia que chocaram o público da época. Chaplin usou a história de Verdux para desafiar as normas sociais e fazer uma declaração política, o que lhe rendeu tanto críticas quanto elogios. Hoje,
O filme é considerado uma obra-prima do humor negro e uma demonstração da capacidade de Chaplin de reinventar sua arte e explorar novos territórios temáticos e estilísticos. Os maiores êxitos cinematográficos de Charlie Chaplin não apenas definiram sua carreira, mas também ajudaram a moldar o cinema como forma de arte. Seus filmes abordaram questões sociais importantes, misturando comédia, drama e crítica social de uma maneira que poucos cineastas conseguiram igualar. De O Garoto a O Grande Ditador, cada um desses filmes continua a ser uma referência essencial no estudo do cinema e na apreciação do legado de Chaplin. Luz da Ribalta é um drama mais sombrio em que Chaplin interpreta Calvero, um comediante de musical em declínio que ajuda uma jovem bailarina a recuperar sua confiança e a alcançar o sucesso. O filme é uma reflexão melancólica sobre a fama, o fracasso e o envelhecimento. Luz da Ribalta é considerado um filme autobiográfico em muitos aspectos. Chaplin, que estava na casa dos 60 anos quando fez o filme, refletia sobre sua própria carreira e o inevitável declínio da fama e da juventude. O personagem principal, Calvero, é um comediante de musical em declínio, uma figura que ressoa com Chaplin, que também começou sua carreira no teatro de variedades. A história de Calvero pode ser vista como um espelho das próprias ansiedades e reflexões de Chaplin sobre o envelhecimento e a passagem do tempo. Chaplin iniciou sua carreira como ator em palcos de musical em Londres, e Luz da Ribalta é uma homenagem a esse mundo do entretenimento que ele conhecia tão bem. O filme capta a atmosfera dos bastidores e do palco, mostrando tanto o glamour quanto as dificuldades da vida no teatro. Ao fazer esse filme, Chaplin prestava tributo à tradição teatral que moldou sua carreira e que estava em declínio na era do cinema falado. Quando Chaplin começou a trabalhar em Luz da Ribalta, ele estava enfrentando um ambiente político cada vez mais hostil nos Estados Unidos. Acusações de simpatias comunistas e sua vida pessoal controversa, que incluiu um processo de paternidade altamente divulgado, fizeram com que Chaplin fosse considerado uma figura controversa. Em 1952, enquanto viajava para a estreia do filme em Londres, soube que sua permissão de retorno aos EUA havia sido revogada. Assim, Luzes da Ribalta acabou sendo seu último filme realizado na América antes de se exilar na Suíça. Um dos momentos mais marcantes de Luzes da Ribalta é a colaboração entre Charlie Chaplin e Buster Keaton, outro gigante do cinema mudo. Essa foi a única vez que os dois comediantes trabalharam juntos em um filme, e sua cena conjunta é um marco na história do cinema. Chaplin reconhecia a importância de Keaton e via a colaboração como uma forma de unir duas das maiores tradições da comédia cinematográfica. Luzes da Ribalta foi motivado por uma combinação de fatores pessoais, profissionais e culturais. O filme representa o culminar das reflexões de Chaplin sobre sua carreira, sua vida pessoal e o papel do artista na sociedade. É uma obra profundamente pessoal que, apesar de seu tom melancólico, oferece uma mensagem de esperança e redenção, mostrando que, mesmo no crepúsculo da cabeça branca de Chaplin, a cabeça branca de Calvero, sempre me pareceram a bandeira branca levantada para restabelecer a paz e a harmonia. Aos seus detratores, oferecia-se de corpo inteiro, pela primeira vez sem disfarces nem máscaras, e oferecia uma história que não podia deixar de ser vista como a história da sua vida. Mais ainda, como uma história de 40 anos de espetáculo, circo, vaudeville, teatro e cinema, de que Limelight seria simultaneamente o Requiem e o Testamento. Os comentadores têm destacado o contraste dramático, que caracteriza a obra e a vida de Chaplin nos anos 40, como escreveu o seu principal biógrafo, David Robinson. A década que se seguiu à estreia de O Ditador foi, ao mesmo tempo, o período mais amargo da sua carreira pública e profissional e o período em que conseguiu, finalmente, a felicidade pessoal que até aí sempre havia tentado e sempre lhe havia fugido. Robinson referia-se, como se saberá, às múltiplas campanhas que se desencadearam contra ele, acusando-o de comunista, de libertino, de devasso, de corrupto, e ao casamento feliz com Anna O'Neill, 35 anos mais nova do que ele. O quarto casamento de Chaplin foi o único que durou, desde 1943 até à morte dele, em 1977. Como se sabe, o auge dessa campanha seguiu-se, em 1947, à estreia de Verdux. O filme foi banido ou proibido em muitos estados americanos e, na imprensa e na rua, gritaram-se slogans como Chaplin é comunista, rua com o estrangeiro, Chaplin havia mantido sempre a nacionalidade inglesa e nunca se naturalizou, Chaplin vive à nossa custa há tempo demais, Chaplin para a Rússia. Pior do que tudo isso, o filme fracassou comercialmente e a United Artists,
a orgulhosa casa que os grandes artistas de Hollywood haviam fundado em 1919, estava em muito maus lençóis, com dívidas que ascendiam ao $1 milhão. Sobre uma eventual venda e a distribuição de percentagens, Chaplin zangou-se com toda a gente, incluindo a sua velha amiga e admiradora Mary Pickford. Na primavera de 1947, quase coincidindo com a estreia de Verdocks, J. Parnell Thomas, um senador de New Jersey, foi nomeado para presidir a Comissão de Atividades Anti-Americanas. No ano da chamada Doutrina Truman, convidando todos os americanos a lutar contra a expansão comunista, ia começar a famosa caça às bruxas, que atingiu o auge no início dos anos 50. Ao princípio, Chaplin parece não ter tomado muito a sério campanhas e comissão. Chegou mesmo a dizer que se a comissão o convocasse compareceria vestido à Charlotte e meteria os interrogadores a ridículo. E provocou a comissão, em finais de 47, quando telegrafou a Picasso a pedir-lhe que encabeçasse um comitê de artistas franceses que protestasse, junto da Embaixada Americana em Paris, contra a perseguição de que estava a ser vítima. Na América, o conhecido músico e poeta alemão Hans Eisler. Eisler foi deportado em 1948, acusado de ser comunista. Pedir a um conhecido comunista, Picasso, que intercedesse por um homem acusado de comunismo, Eisler, num país em estreia anticomunista foi algo que imediatamente alguns senadores consideraram perilously close to treason. Simultaneamente, Chaplin fez campanha com o Partido Progressista do antigo vice-presidente Wallace, convencido que este ganharia as eleições de 1948. Não ganhou e só nessa altura Chaplin pareceu ter-se dado conta das ameaças que o rodeavam. Tinha planeado ir mostrar Londres e os bairros em que tinha nascido a Ona. Percebeu que, se fosse, não o deixariam voltar e que todos os seus bens e toda a sua imensa fortuna estavam em causa. Da desenvoltura, Chaplin passou a uma paranoia persecutória, bem refletida nas suas memórias. Como Verdocks, tremia de cada vez que lhe batiam à porta. Entretanto, a família crescia. Aos 2 filhos que tinha tido de Lita Gray, nos anos 20, Charles Jr. e Sidney, juntaram-se, 20 anos mais novos, Geraldine, em 1946, Michael, em 1947, Josephine Anna, em 1949, e Victoria, em 1951. Eram os 4 primeiros dos 8 filhos de Chaplin com Ona, nascidos entre os 56 e os 73 anos do pai. Christopher James, o mais novo, nasceu em 1962. Por coincidência ou não, é na altura em que declara a Thomas: "Não sou um comunista. Sou o que vocês chamam um apóstolo da paz", que Chaplin anunciou um novo filme, ao princípio chamado Footlights, depois Limelight. Não será astuto vê-lo como a representação que Chaplin quis dar perante a comissão de Thomas. Só que não voltava vestido de Charlotte, sabia bem que qualquer ressurreição de Charlotte era impossível, nem vinha meter a ridículo ninguém. Ao mundo e aos homens, oferecia em espetáculo a sua própria vida, na obra mais autobiográfica da sua carreira. Evidentemente, Calvert não é Charlotte ou não é só Charlotte, Chaplin disse depois de ter retido muitos elementos da vida de Frank Tinney, um celebérrimo palhaço americano, que ainda tinha visto nos palcos, quando chegou à América. Evidentemente, e por maiores que fossem os problemas porque Chaplin passava nesses finais dos 40, estava longe de ser um has-been, como Calvert, ou de viver num quarto a contar tostões e a beber copos. Mas também, evidentemente, Chaplin sentiu nessa altura, mais do que nunca, o drama enunciado na frase com que abre Limelight, The Glamour of Limelight from Louisa A. G. Must Peças e os Centers. E terá sentido, igualmente, que o mundo acabava, precisamente esse mundo de que Calvert, como ele, tinham sido figuras maiores, uma tradição, com quase 200 anos, que viera da comédia dell'arte para o circo e para o musical e destes para o cinema mudo. Se quisermos, podemos ir ainda mais longe, era o mundo do bobo, o mundo em que o bobo era o único a quem tudo era permitido, que estava a acabar. Quem, melhor, o podia homenagear e reafirmar do que o último e o mais célebre filho dessa Pleiade? Pode ver-se no que acaba de dizer muita especulação. Mas sabe-se que Chaplin abordou esta obra de modo muito diferente a todas as outras. Em vez de um script, escreveu uma novela, onde são explícitos os traços autobiográficos de quase todos os personagens, documentou-se, exaustivamente, sobre as histórias de musical no ano em que começa o filme, 1914, precisamente o ano em que ele iniciara a carreira cinematográfica, e nunca ocultou que Calvert era, também, uma homenagem ao seu pai, que nascera e decaíra como ele e que, como ele, passara da efêmera glória à bebida e completo esquecimento. E será casual o facto de ter confiado o papel de Neville, o seu rival, aquele que lhe vai roubar Claire Bloom, ao próprio filho, Sidney? No filme, ao contrário da vida, Calvert não acredita que Terry, aproximadamente da idade de Ona, quando ele conheceu Ona, esteja sinceramente apaixonada por ele ou possa ser feliz com ele. Sempre prevê que um dia um jovem vai chegar.
Que esse jovem seja o seu próprio filho, que, aliás, teve um affaire com Claire Bloom durante as filmagens, dá que pensar. Aliás, Chaplin convocou para esta obra não só inúmeros fantasmas do passado, o número das pulgas era um dos seus números favoritos, que, ao menos desde Circus, sempre tinha querido meter num filme, como os fantasmas do presente. E lá estão, na primeira sequência, miúdos da rua, Geraldine, Michael e Josephine Chaplin, os 3 filhos mais velhos do seu casamento com Ona. A própria Ona dobrou, em 2 sequências, Claire Bloom. Mas o maior dos espectros deste filme é, sem dúvida, Buster Keaton. À época quase esquecido, aquele que, hoje, muitos consideram ter sido autor e ator de gênio superior ao de Chaplin, foi convocado para esse genial número musical que é, simultaneamente, apogeu do slapstick e máxima homenagem a ele. E é difícil não reconhecer que, na sua famosa cena com as pautas, quase rouba o número a Chaplin, da primeira e única vez em que este aceitou contracenar com um grande cómico, Jack Oakie e Martha Raye, respectivamente em O Ditador e Verdox, também o foram, mas pertenciam a outra família e outras tradições. Limeout é um filme concebido em função desse clô, a glória do slapstick, o número das pulgas, o violinista embruxado, a queda no tambor e o triunfo do grande cómico coincidindo com a sua morte. Calvert morre no palco, olhando a sua última criação, Claire Bloom, que dança circularmente, refazendo o eterno retomo. Com ele, e nessa figura circular tão cara a Chaplin, The Show Goes On, na melhor tradição do Limelight. É o fim perfeito, para o perfeito melodrama e Chaplin não descurou um elemento para essa apoteose, o seu hino à vida, junto a Claire Bloom, a cena em que esta volta a andar, o tema da Colombina e de Arlequim, a reflexão sobre a arte como vaidade do mundo e glória do mundo. Tudo, neste filme, aponta para o perfeito testamento e sabe-se que Chaplin o concebeu como tal, sempre julgando, e dizendo, que se tratava do seu último filme. Se o não foi, continua a ser o filme mais recapitulatório de toda a sua carreira, aquele que mais exemplarmente reflete o seu credo artístico e o seu credo humano. De todas as suas máscaras, mais ainda do que Charlotte, Calvert é a suma representação de Chaplin, na sua grandeza e no seu lado humano, demasiado humano. Aos 63 anos, acusado por todos os lados, mais controverso do que nunca, Chaplin legou ao mundo, através do mais exacerbado melodramatismo, sustentado pela celebérrima música deste filme e pelo seu celebérrimo tema, a coreografia exata das suas crenças e dúvidas, da sua arte e do lugar que nela assumiu. Like, se inscreverem e derem o like, é acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo. E se não derem o like, está acompanhado com todos os cães que tiver no inferno: Caim, Satanás, Pão Grosso e Parafuso, Botafogo, Lucifer, que é o chefe de lá, e meu avô, que é o comandante de tudo. Botar para arrombar em vocês tudo. Durante as décadas de 1940 e 1950, os Estados Unidos estavam imersos em um período de intensa preocupação com a infiltração comunista, tanto interna quanto externa. Este período, conhecido como a Era do Macartismo, foi caracterizado por uma caça às bruxas política, onde muitos artistas, intelectuais e cidadãos comuns foram acusados de serem comunistas ou simpatizantes. Chaplin, apesar de nunca ter sido um comunista declarado, tornou-se alvo de suspeitas e perseguição devido às suas opiniões políticas progressistas, sua crítica ao capitalismo e à guerra, e suas associações com pessoas consideradas subversivas. J. Edgar Hoover, diretor do FBI, já nutria uma longa desconfiança em relação a Chaplin e havia acumulado um volumoso dossiê sobre ele, tentando, sem sucesso, provar sua ligação com o comunismo. Chaplin,
que havia alcançado fama internacional com filmes como O Vagabundo, O Grande Ditador e Tempos Modernos, tornou-se cada vez mais politizado em seu trabalho e em suas declarações públicas. Sua crítica ao fascismo e, posteriormente, sua oposição ao envolvimento dos Estados Unidos na Guerra Fria, o colocaram na mira do governo. Além de suas opiniões políticas, Chaplin também foi alvo de ataques por sua vida pessoal. Seus relacionamentos com mulheres mais jovens e seu comportamento que desafiava as normas sociais da época foram amplamente explorados por seus detratores, que o acusavam de imoralidade. Em 1947, a pressão aumentou quando Chaplin foi convocado pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas, (WAC), para prestar depoimento sobre suas supostas ligações com o comunismo. Embora ele nunca tenha sido oficialmente acusado, a campanha de difamação e suspeita em torno de seu nome estava em pleno andamento. Em 1952, Chaplin viajou para Londres com sua família para a estreia de seu filme Luzes da Ribalta, Limelight. Durante essa viagem, o Departamento de Justiça dos EUA, sob a influência do FBI, revogou sua permissão de reentrada no país. A decisão foi baseada em alegações de que Chaplin não era um cidadão americano, ele nunca havia se naturalizado, permanecendo cidadão britânico, e que ele era moralmente indesejável devido às suas opiniões políticas e vida pessoal. Chaplin, indignado com o tratamento que recebeu dos Estados Unidos, decidiu não contestar a decisão. Ele e sua família se mudaram para a Suíça, onde se estabeleceram na cidade de Vevey, às margens do Lago Genebra. A partir de então, Chaplin viveria o resto de sua vida na Europa, retornando aos EUA apenas uma vez, em 1972, para receber um Oscar honorário. A expulsão de Chaplin dos Estados Unidos marcou o fim de sua carreira em Hollywood, mas não o fim de sua carreira cinematográfica. Ele continuou a fazer filmes na Europa, embora em um ritmo mais lento. A decisão de forçá-lo ao exílio foi amplamente criticada em retrospecto e é vista hoje como um exemplo claro dos excessos da era do macartismo e das injustiças cometidas em nome da segurança nacional. Novos documentos divulgados recentemente pelos Arquivos Nacionais da Grã-Bretanha revelam que o astro do cinema Charlie Chaplin foi alvo de uma investigação do Serviço Britânico de Inteligência, depois que o governo dos Estados Unidos o acusou de ser comunista. No entanto, os documentos, que foram disponibilizados na internet, não apresentam qualquer indício de que Chaplin tenha sido comunista. Durante a investigação, o Serviço Britânico MI5 não conseguiu sequer identificar com certeza o local de nascimento do artista ou seu nome verdadeiro. Os agentes americanos do FBI acreditam que o nome real de Chaplin era Israel Thornstein, mas os britânicos nunca conseguiram achar a certidão de nascimento do artista. Novos documentos divulgados recentemente pelos Arquivos Nacionais da Grã-Bretanha revelam que o astro do cinema Charlie Chaplin foi alvo de uma investigação do Serviço Britânico de Inteligência, depois que o governo dos Estados Unidos o acusou de ser comunista. No entanto, os documentos, que foram disponibilizados na internet, não apresentam qualquer indício de que Chaplin tenha sido comunista. Durante a investigação, o Serviço Britânico MI5 não conseguiu sequer identificar com certeza o local de nascimento do artista ou seu nome verdadeiro. Os agentes americanos do FBI acreditam que o nome real de Chaplin era Israel Thornstein, mas os britânicos nunca conseguiram achar a certidão de nascimento do artista. Perseguido pelo governo americano, Chaplin foi impedido de retornar aos Estados Unidos em 1952, apesar de morar no país por mais de 30 anos. Nascimento e espionagem. O arquivista Edward Hampshire mostrou à BBC os 2 arquivos sobre Charlie Chaplin que foram revelados este ano. O primeiro deles é do começo dos anos 50 e está cheio de recortes de jornais. Entre os artigos antigos, há um documento da Embaixada Americana pedindo que o governo britânico investigue se Chaplin é ou foi membro do Partido Comunista. As autoridades americanas também perguntam se existe qualquer menção ao artista no Pravda, o principal jornal da era soviética. Hampshire revela também que nunca foi encontrada a certidão de nascimento de Chaplin. Em 1920, o astro do cinema recebeu um passaporte das autoridades britânicas. Na ocasião, as autoridades estavam satisfeitas com a declaração de que ele havia nascido em Londres, mas não foi encontrada nenhuma certidão nas buscas que se fez em Somerset House, prédio turístico de Londres que abrigava os arquivos oficiais de nascimento na época, disse o arquivista. Uma fonte não revelada havia sugerido que Chaplin nasceu na França. A hipótese foi investigada pelo governo britânico, mas nunca foi comprovada. Na época, também se especulou que ele teria nascido na Rússia ou no leste europeu. Um segundo documento revelado agora pede que o governo americano investigue se Chaplin era espião do governo soviético e se seu nome real era Israel Thornstein. A correspondência da época revela que a inteligência britânica nunca achou provas que embasassem esta tese. Perseguido pelo governo americano, Chaplin foi impedido de retornar aos Estados Unidos em 1952, apesar de morar no país por mais de 30 anos. Chaplin continuou a ser uma figura altamente respeitada no cinema mundial.
Em 1972, após 20 anos de exílio, ele recebeu uma recepção triunfal em Hollywood ao retornar para receber o Oscar honorário por o efeito incalculável que ele teve em fazer do cinema a forma de arte do século. Naquele momento, o público americano e a indústria cinematográfica finalmente reconheceram a injustiça que havia sido feita a ele. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que tenha gostado do conteúdo. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, é uma forma simples e rápida de mostrar apoio. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou qualquer pessoa que você ache que possa se interessar. Sua ajuda na divulgação é fundamental para o crescimento do canal. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo. Clique no sininho para receber notificações sempre que postarmos algo bacana. Agradeço muito a sua presença aqui. O apoio de vocês faz toda a diferença. Continuem acompanhando, compartilhando e deixando seus comentários. Estamos construindo uma comunidade incrível juntos. Até o próximo vídeo e um grande abraço a todos.